seja bem-vindo ao podcast O Futuro das Cidades. Eu sou Adriana Hansen, há quase 20 anos atuo no setor da construção civil e real estate, sendo reconhecida como uma voz influente em sustentabilidade no Brasil. Nesse podcast falamos sobre como as cidades impactam o meio ambiente, a saúde e o bem-estar das pessoas. E para isso, convidamos líderes para compartilhar reflexões e soluções importantes rumo à construção de um futuro com cidades mais verdes, saudáveis, resilientes e democráticas. No episódio de hoje, nós temos a honra de receber Raquel Biderman, uma mulher com 30 anos de experiência no tema de mudanças climáticas, biodiversidade, conservação, para discutir a pauta das cidades do futuro e da mudança climática no contexto das nossas cidades. Eu sou Raquel Biderman, sou advogada, trabalho há 30 anos na área de mudanças climáticas, conservação das florestas e proteção da biodiversidade. E trabalho também na liderança da conservação internacional nas Américas. E hoje eu estou no podcast O Futuro das Cidades. É uma alegria estar aqui hoje com Raquel Biderman, uma profissional ímpar no setor de meio ambiente, mudanças climáticas, que trabalha com a conservação da natureza, das nossas florestas, que eu tive a honra de conhecer há 20 anos atrás e ter a experiência de poder aprender com a Raquel. Raquel, queria agradecer imensamente de você ter conseguido encaixar a gente na sua agenda para poder falar um pouquinho sobre cidades, futuro das cidades e essa correlação com tudo que você tem vivido ao longo da sua trajetória. Obrigada. Obrigada a você, Adriana. É uma honra ter você aqui e poder compartilhar. Ai, obrigada. Então, eu queria começar essa nossa conversa falando um pouquinho desse resgate da nossa história em relação aos estudos climáticos, né? Eu lembro que quando a gente se conheceu, não fazia muito tempo que tinha acontecido a assinatura do protocolo de Kyoto, a gente discutia muito a questão do protocolo, depois surgiu o Acordo de Paris, o Brasil com as suas missões de redução de emissão. Como que você enxerga essa evolução dos estudos técnicos, científicos das mudanças climáticas e essa correlação das cidades em relação a essa evolução? Olha, a gente avançou muito nos últimos 30 anos nessa ciência e a gente sabe que as cidades têm um papel central para a solução do desafio climático e a cada 5 anos o painel intergovernamental global publica e a gente tem visto mais e mais que avançou demais a crise. Ela se ampliou, a gente está vivendo hoje um aumento de temperatura que não se previa que ia ser tão acelerado e tão alto. E as cidades estão sofrendo muito. Então, eu acho que tem muito que a gente pode contribuir a partir das cidades para a solução do problema, mas também a gente precisa preparar as cidades para estarem mais adaptadas aos impactos dos eventos climáticos extremos. Você teve, ao longo dessa sua trajetória, uma atuação com políticas públicas e apoiando o governo, inclusive do estado de São Paulo. Como que você enxerga a importância dessas políticas públicas e quais políticas públicas que você teve a oportunidade de atuar para conseguir apoiar essa evolução das cidades rumo a uma descarbonização, vamos assim dizer, a uma resiliência, adaptação climática? Tive 2 momentos importantes em que eu pude colaborar com política pública climática. A primeira foi no final da década de 90, quando o estado de São Paulo adotou o rodízio de carros. E esse rodízio ele foi adotado por uma razão climática, de saúde pública e também de trânsito. Não foi muito bem recebido pela população de São Paulo na época, foi bem polêmico, acho que custou ao Fábio Feldman a eleição dele ao Congresso, mas foi um ato de coragem de governantes. Na época o governador era o Mário Covas, o secretário de Meio Ambiente era o Feldman, e com muita base em ciência se propôs uma política pública para reduzir o número de carros nas ruas e se comprovou que diminuía a poluição, com isso se diminuía a contaminação e também o impacto de saúde, principalmente em crianças e em idosos. Com o tempo, o volume de carros aumentou, aquilo não se tornou mais uma solução viável, mas a gente também pôde colher dados da diminuição de emissão de gás efeito estufa. Então foi um experimento que ajudou na época a melhorar a qualidade do ar, melhorar o trânsito, melhorar os indicadores de saúde e nos ensinou que para cidades de porte médio e grande porte é importante ter rodízio de veículos. Hoje no mundo inteiro se adota essa medida e isso tem todos esses benefícios. Sem dúvida, essa foi uma política polêmica, mas fundamental, né? Eu acho que dentro desse contexto
de qualidade do ar. A gente acompanhou recentemente uma situação gravíssima em função das mudanças climáticas, desse aumento que ninguém esperava de temperatura, dessa escassez de chuvas, uma seca muito grande das nossas florestas e essas queimadas, sejam criminosas ou naturais, a gente não sabe quanto por cada razão, trouxeram uma poluição, um agravamento da qualidade do ar do Brasil inteiro e até fora do Brasil, sem precedentes, né? A gente viveu aí debaixo de fuligem durante algumas semanas e é importante fazer esses testes, né, ainda que a contragosto talvez da população, né, de uma massa que talvez tenha algum impacto em sua rotina, para entender essa influência. Nesse mérito da qualidade do ar, assim, o que você imagina que poderiam ser iniciativas para que conseguisse apoiar as cidades na continuidade desse desenvolvimento de ações para melhoria dessa qualidade, para redução, inclusive, de impactos na saúde pública em função dos riscos respiratórios e problemas respiratórios advindos da poluição atmosférica? Olha, muitos não sabem, mas tem uma política pública na capital de São Paulo, né, que é a Política Municipal de Mudanças Climáticas. Ela fala de saúde pública, ela fala de transporte, ela fala de mais áreas verdes. As políticas municipais de mudanças climáticas se tornaram muito comuns na última década, tem muitas cidades no mundo inteiro que adotaram, e ali a gente percebe que tem um ganha-ganha. Quando a gente adota medidas para reduzir a emissão dos gases que causam o agravamento do efeito estufa, a gente também ajuda a resolver problemas de saúde pública, a gente ajuda a resolver problemas de transporte e de qualidade de vida nas cidades. Essas políticas municipais de mudanças climáticas, elas propõem que se reduza o volume de carros, que se crie mais transporte público, transporte de ferrovia ou de ônibus, massificar a oferta de transporte público. Isso diminui o volume de carros nas ruas, diminui consequentemente o volume de emissão de gases que causam efeito estufa, mas também dos poluentes locais, que causam agravamento aí das doenças cardiorrespiratórias. Além disso, sabe-se hoje que aumentar o volume de áreas verdes nos municípios não só ajuda com desestressar a população, porque você acaba tendo opção de lugares para ir caminhar, descansar, levar a família. Então, todo o aumento de área verde, ele contribui muito para a qualidade de vida emocionalmente, mas ele também ajuda do ponto de vista dos poluentes, porque as árvores retêm, elas absorvem muitos desses poluentes no seu crescimento, né, na fotossíntese, e ainda elas retêm na sua pele, digamos assim, os poluentes. A gente vê em grandes centros urbanos que as árvores estão muito escurecidas. Por quê? Porque elas estão recebendo aquele volume de material particulado na sua própria pele. Então, tudo isso ajuda a melhorar a qualidade da nossa cidade, de vida na nossa cidade. E você tem acompanhado a implantação dessas ações e a efetividade desses planos nos municípios? Você tem referências, a gente tem aqui em São Paulo, em outras localidades. Como você percebe a efetiva implantação dessas políticas e o quão elas estão alinhadas com as metas brasileiras, que não são nem um pouco simples, né? A gente tem uma meta determinada de 48% de redução das emissões de gases de efeito estufa até o ano que vem e 53% até 2030. É uma meta ousada que o Brasil estabeleceu. Você percebe que elas estão no mesmo compasso ou talvez haveria necessidade da gente ter iniciativas mais casadas entre iniciativas, obviamente, públicas e as privadas? Super importante casar iniciativa pública e privada. Acho que a gente teve sucesso em casos de reflorestamento em zonas urbanas, né, em plantio de jardins ou de ampliar a área verde nesse casamento público-privado, muito da indústria de construção, o pessoal da área de transporte também se uniu aos governos locais para melhorar áreas públicas, parques, ampliar corredores dentro das cidades, corredores verdes dentro da cidade. Então, isso já é uma prática de bastante tempo. É um exemplo, eu acho que, de sucesso, de parceria entre o setor privado e o setor público, mas a gente precisa ampliar isso numa escala para resolver o problema, e não para fazer uma maquiagem ou uma jardinagem. Para resolver o problema, a gente precisa de um volume muito grande de áreas verdes sendo instaladas, a gente precisa
redução de carros nas ruas, a gente precisa aumentar a oferta de transporte público de qualidade, que vai realmente incentivar aquele que tem um carro para deixar o carro em casa, mas também ampliar no sentido de reduzir, por exemplo, o consumo de combustíveis fósseis. Algumas cidades estão adotando políticas de diminuir o volume de carros, elas impedem o acesso de carros a certas zonas, esse zoneamento também estimula o uso de alternativa. A gente sabe também que o uso da alternativa de transporte, que são os nossos pés, é fundamental ampliar a qualidade das calçadas e da segurança nas ruas, porque muitos dos trajetos poderiam ser feitos a pé, e isso melhora a qualidade de vida, inclusive a saúde das pessoas. Então, muitas cidades hoje têm políticas e estimulam algumas dessas soluções. A gente precisa ampliar isso para reduzir mesmo o volume de emissões dos gases que estão aí presentes nas cidades. Eu acho que sob o ponto de vista urbano, essa questão da caminhabilidade é fundamental, né? Às vezes a gente quer andar 2 quarteirões, a gente sempre brinca, né? Brasileiro, ou muitas pessoas no Brasil vão fazer alguma atividade muito próxima de casa, pega o carro para fazer essa atividade, mas quando vai viajar, a primeira coisa que mais quer fazer é andar a pé para conhecer as coisas. E, por outro lado, talvez essas outras localidades, se a gente pega a referência da Europa, elas permitem essa caminhabilidade, seja pela segurança, sejam por calçadas mais espaçosas, acessíveis, né? Então, acho que enquanto cidade é importante esse movimento da mobilidade. Hoje a gente está falando muito de eletrificação desses veículos, né? Inclusive esses veículos de massa, e essa constituição de vias para o pedestre, olhando o pedestre, né? Porque a cidade é para as pessoas, né? Então essa conexão é fundamental. E eu queria que você falasse um pouquinho, dentro dessa sua linha de estudo, uma das questões que foram trabalhadas, enfim, é a circularidade, né? Eu acho que esse é um tema a economia circular ainda é um tema, de certo modo, novo dentro das discussões do ambiente urbano e da construção civil, real estate, né, na engenharia, na arquitetura. É algo que a gente está aprendendo, vamos assim dizer. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa economia circular, qual que é o propósito dela, como que a gente pode aplicar isso de forma eficiente e interessante, com resultado nas nossas cidades, nos nossos empreendimentos. Olha, tem muitos conceitos de economia circular, eu vou compartilhar o que eu penso sobre isso. Muitos anos atrás a gente falava de tratar do berço ao túmulo, né? Ou do berço ao berço, que era olhar para os materiais, optar por materiais mais sustentáveis na construção, enfim, no automobilismo, em qualquer indústria. E pensar no ciclo de vida desses produtos, no ciclo de vida desses materiais e depois no seu descarte final. Após o descarte final, eles poderiam voltar para o sistema de uma forma circular como fonte de recurso, mais uma vez, para entrar dentro do sistema. Pode ser na construção civil, pode ser em qualquer indústria. Hoje em dia, a circularidade, acho que ela ampliou, a gente está falando de uma forma mais holística, a gente está olhando para questões sociais, a gente está olhando para as questões climáticas. Então, eu diria que fazer uma nova economia em que se considere os aspectos ambientais, sociais, humanos, geração de emprego, para que toda a economia seja positiva, que ela traga benefícios e retorno para a sociedade como um todo. Então, não é só agora poluir menos ou descartar menos, também uma questão de gerar emprego, de poder gerar renda, de promover inclusão, de atrair também soluções baseadas na natureza. A gente sabe que o desafio climático hoje ele é tão grande que a gente está inserindo o tema de clima em quase todas as decisões de investidor, poder público, política pública, consumo. Então, o clima virou o grande desafio planetário. Então, a economia circular, ela abarca isso também. Uma cidade, ela é uma grande consumidora de energia, então a gente precisa pensar, se a gente olhar só esse aspecto da energia, o que seria a circularidade, né? De onde está vindo a energia que acende a luz, que move os motores, que está ajudando a abastecer os terminais aí de transporte ou de carro elétrico, o ar-condicionado que já não dá mais para viver sem. Qual é essa circularidade? Então, de onde está vindo? Então, vamos ver se a nossa fonte de energia principal do país ela é sustentável, se ela
é de baixo carbono, se ela está ajudando a resolver o problema do clima ou não. Então, circularidade eu acho que é olhar tudo que está dentro das atividades econômicas e inserir esses critérios aí sociais, ambientais. Você trouxe um ponto que eu acho extremamente interessante, que é a parte social e de inclusão. Você tem discutido muito essa pauta de igualdade de gênero, de inclusão, e isso também é fundamental dentro do contexto de uma cidade do futuro. A gente ainda tem uma segregação no ambiente urbano muito forte, e discrepâncias, né, de oferta de serviços, de conectividade, de qualidade de vida. Como que tem sido a sua atuação dentro dessa pauta? O que você tem conversado a respeito dessa igualdade de gênero, dessa inclusão? E o que a gente pode trazer como uma reflexão importante para pensar esse futuro de cidade e para pensar, mais uma vez, esse desenvolvimento imobiliário? Tenho trabalhado muito a inclusão do ponto de vista de gênero da mulher e tenho estado muito preocupada, tenho estado muito focada em entender quais são as disparidades. Então, eu tenho visto, por exemplo, dados globais. A mulher hoje ela não está na tomada de decisão das grandes empresas nem dos governos. Nas grandes empresas não há um número que indica que 6% das vagas de alta direção são de mulheres, então a gente está muito longe de ter acesso à tomada de decisão principal das grandes corporações. Para cada dólar que um homem ganha de salário, as mulheres ganham 77 centavos de dólar, então tem uma disparidade de salários. Na economia do cuidar, as mulheres ainda são as mais responsáveis por cuidar das crianças, dos idosos, das pessoas com dificuldades ou situações especiais. Então, nesse cuidar, se hoje as mulheres deixassem de cuidar e passassem a estar ativas numa outra economia, isso representaria 13 trilhões de dólares. Nossa. Então essas mulheres elas estão cuidando, mas elas não estão recebendo para cuidar, porque elas estão cuidando de um familiar, de uma pessoa próxima, e isso, se elas usassem essa energia dentro da economia, ia movimentar todo esse valor de economia. Isso só para mostrar que ainda existe uma discrepância, ainda existe muito o que crescer. Dentro das cidades, eu acho que o papel de mulheres pode mudar, pode melhorar se a gente tiver mulheres nas câmaras municipais, definindo políticas públicas, como prefeitas de cidades. A gente está muito aquém do que é necessário. As mulheres hoje não são nem um quarto do quadro de tomadores de decisão na esfera pública. Então, acho que se a gente evoluir numa direção de incluir mais as mulheres, a gente vai mudar muitas coisas no mundo e vai melhorar muitas coisas. Entendo. Acho que aquele pensamento holístico, amplo da economia circular, eu acho que é algo que a gente exercita enquanto mulher continuamente quando a gente tem que lidar com várias situações ao mesmo tempo. O cuidado do filho, o cuidado da casa, o cuidado do trabalho, o cuidado da educação, o cuidado da saúde, de familiares. É um desafio que a gente constrói e que certamente se a gente levar toda essa expertise, né, que muitas vezes nem é valorizada e reconhecida, a gente consegue pensar a cidade e conectar serviços públicos de uma forma melhor, ter o apoio a essa família, trazer esse aspecto social e incluir essa mulher numa posição de liderança e de colaboração para a gente construir esse futuro de uma forma muito mais inclusiva e igualitária, vamos assim dizer. E eu queria trazer também, dentro dessa sua experiência toda, como que você enxerga o posicionamento do Brasil frente a outros países, né? Você tem uma atuação hoje, né, na frente do Conservational International em 9 países diferentes. Como você vê o posicionamento hoje do Brasil versus o posicionamento internacional frente à temática das mudanças climáticas, da inclusão, das ações de conservação, para que a gente consiga entender esse momento e consiga também saber se a gente está num trilho correto. O Brasil é um gigante, né? O Brasil é um gigante em termos de território, de economia, na área ambiental, né? Nós representamos a maior floresta do planeta, biodiversidade
somos o campeão de biodiversidade no mundo. De toda a Amazônia, né, são 9 países amazônicos, o Brasil tem a maior parte da Amazônia, então isso é uma enorme responsabilidade. E o Brasil é um grande líder nas discussões internacionais de mudança climática, de biodiversidade, tem sido um grande exemplo, e tem apoiado e criado políticas públicas para esses desafios globais. A gente ainda deixa muito a desejar na questão de inclusão social, de educação, então tem vários índices aí de desenvolvimento que o Brasil não está onde deveria, por ser uma economia tão forte, somos uma das 10 maiores economias do mundo, a gente não poderia ter essa lacuna tão grande em educação e inclusão. Então existe essa disparidade, é uma realidade, isso afasta o investidor do país, porque o país não tem uma capacidade de consumo ou de desenvolver produtos, porque houve uma falha na educação. A gente também tem afastado investidores no que diz respeito à degradação ambiental. Os investidores hoje querem ter segurança jurídica. Então, vou te dar o exemplo da Amazônia. A gente tem uma situação de falta de clareza ou falta de titulação da terra. Para ver investimento em agricultura ou em silvicultura de larga escala ou soluções baseadas na natureza na Amazônia, a gente não consegue atrair investidores em algumas partes daquela região, porque não tem título da terra. Então, é a primeira garantia que o investidor quer. Então, a gente está 500 anos atrasado em resolver o tema de título da terra. Também, com isso, vem todo o tema indígena. O Brasil é onde existe a maior população indígena do mundo. A gente tem uma população indígena de 1 milhão de pessoas, que comparada com uma população nacional de 212, 215 milhões, parece pouco, mas não é, porque são esses os atores que estão protegendo a floresta, são eles que realmente estão no interior, na profunda floresta, garantindo que não haja desmatamento, estão exercendo um papel que o Estado não exerce de controle. Então, assim, esse é o gigantismo do Brasil, que ainda, vamos dizer, tem atraído bons investidores e boas parcerias, mas que poderia atrair muito mais. Você trouxe agora, e no momento anterior, a questão desse dinheiro que poderia entrar no Brasil e o como esse dinheiro ele está buscando, esses fundos, essas oportunidades financeiras, elas estão buscando oportunidades que tenham a pauta da sustentabilidade ou do ESG, que a gente tanto tem usado agora essa sigla. Eu queria aproveitar esse momento para trazer a questão da taxonomia. Essa palavra que na realidade vem da biologia, né, e que tem entrado nesse universo financeiro e que tem começado a chegar no ouvido das pessoas. Então eu queria aproveitar esse momento para a gente de repente explicar um pouco o que é essa taxonomia e também aproveitar para falar e ter a sua visão sobre o que ela poderia influenciar positivamente dentro dessa nossa organização e estruturação política ou de desenvolvimento de projetos de cidades, construção civil, agro, enfim, de todos os tipos de setores de negócio brasileiro, para potencializar esse resultado que a gente tanto almeja de atingir um limite máximo de 1,5, 2 graus, como a gente pretende a partir do Acordo de Paris. Olha, o que eu entendo de taxonomia, que não sou especialista, eu vou traduzir de uma forma para leigos, é trazer a economia para o mundo da natureza, ou o contrário, trazer a natureza para o mundo da economia. A economia ela foi codificada de uma maneira que ela reconhece algumas atividades econômicas e não reconhece alguns fatores que são fundamentais para a economia. Então, recursos naturais estão na base de qualquer economia. E o reconhecimento do papel dos recursos naturais não foi feito historicamente pela economia. Então, a gente precisa criar categorias que reconheçam o valor do serviço que a natureza presta para a economia. E aí você cria as categorias e permite que a linguagem da economia possa, então, contabilizar certos recursos que entram no processo econômico ou ainda valorizar e retribuir o que a natureza traz para a economia. Eu vou te dar um exemplo bem fácil. Na área ambiental, a gente já fala pelo menos há 30 anos de uma abordagem que seria de pagamentos por serviços ambientais. Esses serviços são aqueles que a natureza gratuitamente nos oferece. Nós nos valemos da água, do ar puro, da terra saudável para produzir agricultura, para viver em certas cidades ou não viver em certos lugares.
para ter acesso à água, que é fundamental para tantas atividades econômicas para a nossa sobrevivência. Tudo isso tem um valor, mas ele não é contabilizado economicamente. Na medida em que os economistas começaram a olhar para isso e falaram, não, isso aqui tem um valor, a gente precisa contabilizar e pagar por isso, a gente está criando toda uma nova forma de olhar para os recursos naturais e remunerá-los pelo serviço que eles prestam para a humanidade e para o planeta. Isso foi incorporado em algumas normas internacionais, Convenção do Clima criou mercado de carbono e hoje a gente contabiliza o serviço que o carbono presta para a humanidade, né? Ou seja, o serviço que a natureza presta absorvendo o carbono, fazendo a fotossíntese. Então, tudo isso, entrando na economia, vai gerar um regramento e uma forma que permite que o recurso seja investido e gere retorno. Eu acho que isso é interessante que você trouxe, estava pensando enquanto você falava. Hoje a gente tem um mercado de carbono robusto, né? Muitos países comprometidos com reduções, inclusive chanceladas por regulamentação forte, e um mercado aquecido ultimamente, né? Que valoriza iniciativas de empresas tecnológicas que pautam muito essa redução do carbono. Ou seja, hoje a gente tem um mercado que valoriza muito empresas que por iniciativas baseadas na natureza ou não, conseguem reter esse carbono. E a gente demorou muito tempo para reconhecer esse benefício que a natureza faz gratuitamente para a gente, né? Essa retenção gratuita, assim como a limpeza da água, né? A gente vê um rio poluído, como acontece em diversos locais do país, que ele nasce limpo, fica super poluído e de repente ele se recupera naturalmente a partir do momento que ele não tem essa injeção de poluição nele. E isso passa despercebido pelos nossos olhos. Então essa valorização financeira, eu acho que ela é fundamental dentro desse contexto nosso de entender como que a gente pode injetar um dinheiro para possibilitar a inserção de soluções em projetos, em cidades que vão trazer esse benefício para todo mundo, né? Para o meio ambiente, para toda a sociedade, para o país. E globalmente, quando a gente fala em mudanças climáticas, porque acontece uma coisa num local, o outro é afetado, né? O mundo não tem fronteiras. Quem tem fronteira é a política, né? A gente não tem fronteira. E eu queria concluir essa nossa conversa perguntando para você quais desafios você enxerga e oportunidades nesse engajamento das cidades brasileiras rumo a uma sustentabilidade urbana. Para você, o que é esse futuro das cidades? Os desafios e as oportunidades. Eu acho que nós todos cidadãos somos eleitores e a gente precisa prestar bastante atenção nas eleições municipais. E é ali que a gente pode fazer a mudança e atrair para a tomada de decisão pessoas que estão comprometidas com o futuro da humanidade, com o futuro do planeta. E a gente já teve alguns exemplos, ou tem alguns exemplos de líderes em municípios que estão preocupados com isso, que trabalham com o recurso público para trazer qualidade de vida para as pessoas. Então tem muito que as cidades podem fazer. Aliás, a maior parte da solução está nas cidades. E atrair recursos para as cidades para que elas possam gerar as respostas que a gente precisa é fundamental. Para a gente atrair dinheiro para as cidades poderem investirem em melhor transporte, melhor saúde, educação, até geração de energia, mais parques, tudo que tem a ver com sustentabilidade, a gente precisa de uma boa reputação, um bom histórico. Nenhum banco público, que em geral são aqueles que investem nas cidades, ele vai pôr dinheiro num lugar onde a cidade não tem um histórico de ser uma boa pagadora, onde tem muita história de corrupção. Então a gente primeiro tem que garantir que a gente vai eleger as pessoas honestas, que vão deixar o recurso público ir para onde ele deve ir, né? E com isso a gente vai atrair uma boa reputação, uma boa história, que os bancos multilaterais investem muito em cidades. Existem 9 bancos internacionais multilaterais que estão colocando recursos em energias renováveis, em transporte de massa, em melhores estradas, em melhor calçamento. Eles querem a prefeitura como um cliente deles. E isso eu acho que é um grande caminho, uma grande solução para aqueles municípios que têm grandes desafios. E eu acho que um dos principais hoje é realmente diminuir a emissão de gás de efeito estufa a partir do transporte. Se a gente conseguisse resolver a questão do transporte público, oferecer transporte público de massa, de qualidade, a gente resolveria uma boa parte dos problemas de poluição local, de mudança climática e
de qualidade de vida. Então eu foco nisso daí. Hoje, se os nossos prefeitos todos e vereadores se focassem nas médias e grandes cidades na solução do problema de transporte, e atrelado à questão de transporte não é só a emissão de gás, não. Também tem a questão de segurança e tem a questão de segurança no trânsito. A gente tem muito problema de mortes por trânsito, é um dos índices maiores que tem de morte no mundo. Então a gente tem que trabalhar também a oferta de transporte público para combater esses acidentes de trânsito que ceifam tantas vidas. Obrigada, Raquel. Acho que essa sua conclusão, ela traz para a nossa conversa uma reflexão importante nas nossas cidades e que tem esse aspecto público, mas que é muito importante para o desenvolvimento das iniciativas individuais, né? Cada empreendimento individualmente, cada nova construção, cada retrofit, que hoje a gente fala tanto, tem uma oportunidade imensa de poder colaborar nessa iniciativa. Tendo bicicletários, tendo apoio, construindo ciclofaixas, ajudando em melhorias do entorno, fazendo uma educação de quem usufrui daquele empreendimento e trabalhar essa mobilidade mais consciente, mais sustentável e colaborar com as nossas cidades para esse rumo de uma mobilidade, de um transporte de melhor qualidade e de menor impacto. Queria agradecer imensamente essa nossa conversa, que passou por tantos pontos da floresta, da inclusão, da mobilidade, das cidades, das iniciativas globais, e agradecer por a gente poder ter essa troca e levar, eu acho que uma conversa que realmente agrega dentro desse universo, no mundo da engenharia, da arquitetura, com uma visão de talvez uma profissional de longa trajetória que não está mergulhada propriamente na construção civil, mas que está certamente e profundamente mergulhada com o meio ambiente e com a sustentabilidade. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Adriana, é um prazer colaborar com vocês. E você que está aí com a gente assistindo esse podcast, se inscreva, comente, nos siga nas nossas redes sociais para que você possa acompanhar os novos episódios que em breve serão lançados. Obrigada! E aí, você está gostando do nosso podcast? Ele está sendo feito com muito carinho para você. Curta as nossas postagens, comente, nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, o Futuro das Cidades Podcast, no nosso canal do YouTube e Spotify, que certamente isso ajuda a difundir esse conteúdo que é para a gente construir um futuro melhor. E esse projeto só está acontecendo por conta de empresas que acreditaram no nosso propósito. Praça Lindenberg Itaim, Dimensional, Carbon Cure, Real Mix Concreto e Zero Positivo. Obrigada! E para você, qual é o futuro das cidades?